Estamos aqui em mais um episódio do podcast Balanças e Taças, hoje fazendo algo especial aqui em São Paulo, com uma convidada super, mega, ultra desenvolvida, que vai trazer aqui algumas dicas para a gente, em virtude aí do network, que é uma forma excepcional de comunicação. E hoje, nesse episódio, como sempre, com minhas amigas aqui, Jennifer e Rita, que vão dar um oizinho para vocês. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo e passar para as meninas, não esqueçam, vão lá no nosso canal, dê o like, compartilhe, fale, deixe sugestões para que a gente possa fazer cada vez mais, levar conhecimento cada vez mais para você. Meninas, bom dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia. Hoje aqui, super feliz pela Rosângela ter aceito o nosso convite. Então vamos ter assim uma manhã, tarde, noite super agradável, que vocês vão ter aí uma pessoa que vai nos inspirar com a sua experiência de vida na contabilidade. Bom dia, Jennifer. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu já dei meu oizinho aqui. Que legal. Tímido, mas dei. Porque a gente tem que arrancar esse oi dessas meninas para ficar assim uma coisa bem legal, até porque, gente, essa nossa convidada ela é um furacão. Né? Vocês vão ver assim, que é uma mulher maravilhosa, desenvolvida, Rosângela Costa, ela que é empresária contábil com mais de 32 anos de experiência, né, Rosângela? Mentora, psicanalista, e o que é legal esse psicanalista dela, porque ela já faz toda uma análise bem legal da gente, uma mentora incrível, né, e é uma referência em network. Então, Rosângela fundou o Zoe Club, né, em que ela vai também falar um pouquinho pra gente de como é essa ferramenta, como ela construiu isso e o que ela tem de informação para que a gente possa também adotar esse posicionamento até como um modelo de trabalho, de vida e de experiência. Então, conosco aqui, Rosângela Costa. Seja bem-vinda, Rosângela. Obrigada. Um prazer enorme estar aqui nesse podcast Balanços e Taças. Olha que incrível esse nome. Nós aqui, profissionais da contabilidade, com o nome de um podcast tão incrível, que é o nome do podcast de vocês. Eu me sinto muito honrada em poder compartilhar um pouquinho aí sobre a minha trajetória, sobre o network. E eu sempre falo, como é bom você ter uma ferramenta hoje que você leva as informações para qualquer lugar do planeta. Então, tudo que é bom precisa ser compartilhado. Então, parabéns por esse podcast incrível, que eu tenho certeza que hoje a gente vai ter um bate-papo aqui muito bacana. Perfeito, Rosângela. Olha só, a gente já vai começar ali pegando um pouquinho fogo, né? Porque assim, eu e Vanete, quando vejo a sua imagem nas redes sociais, eu me encanto. Me encanto por quê? Porque a gente vê a estrutura, o que você traz, como você se comunica, né? Então, você sendo uma mentora, né? Uma mentora e que trabalha dentro da contabilidade, vive a contabilidade no seu cotidiano, o primeiro bloco que a gente vai falar um pouquinho é como é que você construiu essa imagem e trazer um pouquinho essa história, né? Quando você se conectou assim com o network e, como a gente diz, network você tem que marcar presença. O network mudou a sua vida? Com certeza, todos nós precisamos estar presente. A partir do momento que você não está presente no ambiente, você não vai conseguir se conectar. Sabe por quê? Porque o ambiente, ele sempre vence. Então, qual ambiente você escolhe estar para que você realmente crie algo relacionado ao network estratégico? Eu falo assim, hoje em dia, as pessoas falam muito em network, né? Eu me conectei, eu tô ali, eu estou com bastante pessoas e tal. Mas, na verdade, quando você tem um network estratégico, você precisa ser intencional. O que é ser intencional? É escolher o ambiente que você quer estar, as pessoas que você quer se relacionar, para que você comece a separar quem são as pessoas estratégicas da sua vida, quem são as pessoas íntimas da sua vida e as pessoas necessárias da sua vida. Então aí você começa já a mapear isso. E quando você mapeia, você começa a entender que o seu network vai trazer grandes resultados aí. Fantástico. Olha só, olha só a dica, gente, de maravilhosa. Vendo como ela é ótima. É a mulher do network, referência network. E isso é interessante, né? Porque às vezes a gente vai... Eu falo por mim. Vai para um evento, você vai por ir. Olha só. Aí, tal evento, você marcou, vai. Quem vai? Minha amiga tal. Vamos. E você fica ali assistindo, às vezes conecta com um conector, mas não tem esse mapeamento. Não, você precisa, né? Todas as vezes que você vai sair da sua casa, eu estou saindo de casa para eu ir para um evento. Mapeia, você está indo nesse evento, qual é o propósito desse evento? Por que eu sempre falo para os meus mentorados, por que você vai num evento que você investiu uma grana, você quer estar lá, você pensou em várias coisas, aí você senta do lado do amiguinho, você não se conecta com outras pessoas, você acaba ficando na sua zona de conforto, e não dá para ficar na zona de conforto. Quando você opta em estar nesse ambiente, você precisa mapear e falar, eu preciso me conectar com tantas pessoas, ou estar com tantas pessoas. Mapeia isso e vai, e mira. Porque quem admira, mira. Mira em quem você quer se conectar, porque se você se comparar, você vai parar.
Então é É. muito importante. Às vezes, Rosângela, como a Ivana falou, a gente vai para um evento, chega lá, senta do lado da coleguinha, né? Assiste as palestras, fica Você, o que realmente... você determinou? E a gente esquece desse lado aí. Agora a gente já começou a aprender um pouquinho, né? Já Já começamos a aprender um pouquinho. aprendendo. Gente, eu tenho que estar aqui no evento, claro, eu tenho que assistir as palestras, mas eu preciso dar uma saidinha. E a gente vê que essa saidinha tá todo mundo fazendo network. Tá todo mundo conversando, se conectando. Então a gente está começando a aprender a separar. Que a gente tem que ter esse espaço, mas também o que muitas vezes eu me preocupo, eu não sei se estou errada, é não ser muito estar incomodando. É aquela coisa do, como você falou, eu tenho que mirar, né, um foco ali, mas ao mesmo tempo não ser aquela pessoa também que está o tempo todo ali, sabe? Não sei se você está me entendendo, né? Tem Tem que que ser ser estratégico. Tem que ser intencional, Rita. É assim, ó. Quando você tá dentro do ambiente, e às vezes a nossa geração, da nossa idade, assim que eu falo, às vezes, o que a gente tinha dentro, pegando o gancho aí da mentalidade? Que a gente ou tá é aparecida, Isso. ou tá, eu tô aqui pra... não, lá, você é aparecida, você tá aqui pra isso, você tá aqui... A gente tá Interesseira. interesseira. Não, É. mas você tem que pensar o seguinte, quando você tá falando em intencionalidade, você vai estar fazendo algo que vai trazer resultado pra você. Então, Propósito. a gente já tem que quebrar essa crença de que a gente vai estar o tempo inteiro incomodando ou fazendo alguma coisa que está atrapalhando o outro. Não, a gente precisa olhar, ter o nosso autoconhecimento, porque a partir do momento que a gente se conhece, você sabe o porquê que você está naquele evento e para quê. E aí você começa a se conectar. Eu até falo uma coisa, que normalmente quando você vai em evento, a primeira fileira tem lá um monte de plaquinha, reservado, não é? Isso. Então aí você olha, legal, você não vai sentar onde está reservado. Mas se tiver uma cadeira que não está como reservado, senta. Você vai estar. Primeiro que, a partir do momento que você sentou ali, você já vai sair em todas as filmagens e nas fotos. Já fez a imagem. Pra quem não gosta, é Isso. brincadeira. Pra quem não gosta, tem que gostar. É porque verdade. se claro. você não é visto, você não é lembrado. Sim. Então é muito importante, porque a gente fala por que as pessoas acabam não fazendo isso por constrangimento e acaba perdendo o quê? A oportunidade. Sim. E quando você vai num evento e você não sai desse evento, pelo menos com uma decisão tomada, o que acontece? Você é simplesmente um colecionador de crachá, que vai num monte de evento, grava, guarda aqueles fui nesse, participei de um monte de coisa e não gerou negócio, não gerou conexão. Mas algo muito importante que você falou é se conectar com o ambiente, né? Acho que o primeiro de tudo, que se você não se conecta com o ambiente, você não tem nem conteúdo para poder falar sobre o evento que você está indo também, se conectar com as pessoas. Porque assim, ó, a gente, por exemplo, vou dar um exemplo prático da vivência que eu tenho. A gente se conecta muito, geralmente quando eu marco um evento, eu gostei porque vai falar disso, daquilo e tal. Que são as Conteúdo, palestras, sim. conteúdo. Que é ótimo. Isso é pra ótimo, buscar importante. conhecimento. Porque isso aí é como a gente vai. Mas como a gente está participando de um evento em que a gente também pode fazer conexões, e por isso essa conversa com Rosângela para dar dicas para que a gente possa também aplicar, a gente realmente tem que ter essa intenção, que isso é fantástico. Por que adianta ter tanto conhecimento se eu não vou fazer negócio com aquele conhecimento, né? Eu falo assim, pode se você não conversar. investe no seu crescimento, ou você investe no seu crescimento, ou o preço que você vai pagar é da estagnação. Ponto. Então, para você escolher os ambientes, para você poder estar dentro dos lugares, estou falando um pouquinho de mim, por quê? Porque eu estou no ramo contábil há 32 anos, conheço de contabilidade, eu sei que eu sou boa naquilo que eu faço, ponto. E eu acredito naquilo que eu faço. E tá tudo bem. Só que, se você continua, eu fiquei durante 30 anos da minha profissão, no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados. E outra coisa, quando a gente se torna um empresário, o que a gente quer? Lucratividade. Ninguém tem uma empresa para ter prejuízo. Só que aí, você olha, como que eu faço para aumentar a minha lucratividade? Como que eu faço para poder ter um posicionamento? E aí vem o que a Jennifer comentou. Muitas vezes, você fala assim, poxa, mas aquela pessoa, ela aparece, ela faz isso, faz aquilo, mas eu sei fazer. E aí eu tô dando voz para, de repente, que não é o caso de todas as pessoas, mas às vezes tem profissionais que tá ali falando um monte de coisa e não é bom naquilo que faz, mas tá vendendo. E por que você não está? Porque você está calado. Então você tá dando oportunidade para que os outros vendam aquilo que você sabe fazer. Então, eu me envolvi dentro de um ambiente que me levou a ter um posicionamento diferente e a entender esse jogo. Qual jogo que você quer jogar através do network com a presença. Se você quer jogar um jogo diferente, mire em alguém que percorreu um caminho
e olhe pro resultado. Quando você olha pro resultado da pessoa, você não precisa nem amar aquela pessoa, nem gostar daquela pessoa se você, às vezes, não tem uma total afinidade. Mas se aquela pessoa tem um resultado que você quer pra sua vida, que você olha e diz, pô, o cara tem resultado, aquela pessoa tem resultado. Você olhou, fique perto. E pra você ter acesso, gente, esquece, não tem forma nenhuma pra você ter acesso se você não pagar um acesso. Ponto. Foi uma coisa que eu entendi. Pague o acesso pra você estar num ambiente diferente. Sim. E aí você vai construir algo diferente. Então, eu cresci muito. Em 2 anos, eu falo que o que eu aprendi em 2 anos, se eu tivesse esse insight há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, eu estaria muito bem, porque eu tive um crescimento de mais de 150%. E consegui criar empresa em Nova York, ter uma empresa de contabilidade em Santo André, onde eu tenho, uma sede na Paulista, uma empresa em Nova York. Criei o meu clube, a Zoe Club, junto com o GeoJ, Flávio Augusto, Caio Carneiro. Então, faço parte do maior ecossistema de educação do Brasil. É o único ecossistema de educação dentro desse modelo que tem. E consegui construir algo diferente. Estou construindo todo dia. Estou no ambiente todo dia. Estou escolhendo. Então, quando você escolhe o ambiente, você mesmo fala assim, não, meu network vai ser diferente a partir de agora. E aí as pessoas vão começar a notar. Você percebe que deu certo quando as pessoas começam a olhar pra você e falar, você tá diferente? O que aconteceu? Por que você tá falando? Por que você tá aparecendo? A gente tem que vencer. A gente tem que vencer isso. Porque assim, ó, a gente não é tão bom em falar, às vezes, criar um podcast incrível que vocês estão criando, a gente gravar conteúdo na internet, mas assim, só tem um caminho, gente. A internet é a maior avenida do mundo. Se você não estiver lá, alguém vai estar. Verdade. Então não é tem uma outro opção, caminho, tem outra não dá via. trabalho, é o trabalho. E aí você começa a construir jornadas. Incrível em relação a isso. Diante do que você traz, assim, a gente geralmente pensa em network e evento. Eu consigo fazer network junto com a minha roda de clientes? Com certeza. Por quê? Porque dentro do seu ambiente, o que acontece? Ó, relacionamento, network gera relacionamento. Relacionamento gera confiança. E a confiança gera venda. Então, se você começa um network ali, você gerou um relacionamento, aquilo você vai começar a entender o jogo. Vai gerar uma confiança e depois vai gerar. Fazer um evento, assim, não digo todo mês, mas de vez em quando reunir os clientes, vamos fazer um evento para poder fortalecer ainda mais essa presença, né? Eventos presenciais, eventos pela internet, café da manhã, estar em movimento. Você precisa estar o tempo todo em movimento. Não dá para se falar em network, em relacionamento, se você não estiver em movimento. Eu falo o seguinte, onde começa o nosso treino do network? Dentro da nossa casa, quando a gente acorda de manhã. Você faz network quando você acorda? Então, quando você acorda, você dá aquele super bom dia, você serve alguém, porque o network você precisa servir alguém. Não tem como você fazer network se você não servir as pessoas. Então, assim, o network ele começa dentro da nossa casa. Quando você sai no seu prédio, você dá aquele super bom dia pro seu porteiro, que ele fala. E outra coisa, quando você fala sempre o nome da pessoa, chama a pessoa pelo nome, fala o nome da pessoa, a pessoa vai sempre lembrar de você. Conecta, né? A pessoa vai sempre lembrar de você. Por que você é aquela pessoa que faz aquele movimento? A pessoa fala, nossa, mas a Ivonete, ela passa por mim e fala, bom dia, seu João, tudo bem? Todo dia ela fala meu nome. Você começa a entrar na mente das pessoas. E a nossa mente, gente, é o metro quadrado mais caro que existe a nossa mente. Então, quem nós estamos deixando entrar na nossa mente e na mente de quem que nós estamos entrando. A gente precisa entrar na mente das pessoas. Quando fala Rosângela Costa, chama que é show. Chama que é show, chama que é show, chama... E aí eu repito. As pessoas olham pra mim. Ah, Rosângela não chama que é show. Só que eu não tinha essa visão antes, porque eu não conhecia o caminho. Então, onde você coloca muito esforço sem direção, você tá fazendo força com pouco resultado. Sem resultado. E Rosângela, e hoje, né, quais seriam esses caminhos aqui, né, para quem está nos assistindo, que quer dizer, quero começar. Aquela dica de ouro. Aquela dica de ouro de como começar esse network de qualidade, não é um network qualquer. Não, quando você fala quero começar, é isso aí. Lista. Já lista quem são as pessoas estratégicas da sua vida. Todos nós precisamos entender quem são as pessoas estratégicas para nossa vida. Como negócio, como resultado. Lista. Pega ela e fala assim, ó, essa. Coloca lá na sua geladeira, no banheiro e fala, ó, essas pessoas são estratégicas para mim. Por quê? Porque quando você olha para essas pessoas estratégicas, você olha pro resultado dela. Mas olha de verdade. Não é aquela coisa que alguém te conta. Viva. Vai lá, olha, sente, vê. Pô, essa pessoa tá dando resultado?
Então, peraí, essa pessoa eu vou colocar como estratégia, porque essa pessoa tá dando resultado e eu quero chegar nesse caminho. Separe isso. Gente, isso é dica de ouro. Eu sempre falo, separe isso. Você não precisa, aquilo que eu falei, amar. Mas você precisa olhar. E aí você anota para que você chegue nessa pessoa estratégica. O que eu faço para eu chegar nessa pessoa estratégica? Trabalhe para isso. E pare de não querer investir naquilo que vai te trazer resultado, que é você. É você, pessoa. Pessoas se conectam com pessoas. A gente tem muito hábito de falar muito da empresa. O nome da nossa empresa. Porque a minha empresa não sei o quê, porque tá... Não, você tem que falar de você. É você. Pessoas se conectam com pessoas. Quando você muda esse perfil, inclusive no Instagram, não é a sua empresa que tem que estar A identidade é você, né? É você. Porque eu vou lembrar quem é a Rita. Mas eu posso não lembrar qual é o nome da empresa dela. Mas eu vou saber que a Rita é contadora, que a Rita tem case de sucesso, que a Rita já atendeu não sei quantos clientes e o cliente falou tal... É isso. Pessoas se conectam com pessoas. Então, primeira coisa, crie um perfil seu para você criar a sua identidade, as pessoas olhar e lembrar de você mesmo, lembrar eu sou igual, eu sou Rosângela Costa, então as pessoas sabem quem eu sou, sabem do meu chama que é show e ponto. Aí, depois que a pessoa sabe quem eu sou, aí eu posso falar que eu tenho a Zoe Club, eu tenho uma empresa de recrutamento e seleção que a gente atende no Brasil e fora do Brasil, eu tenho a nossa empresa de contabilidade, eu tenho a Zoe Academy, que são a de dar treinamentos e curso, eu tenho a Zoe Saúde, que é para fazer as NR1s, os psicólogos, as psicanalistas que atende no Brasil inteiro as empresas, fazendo um pacote lá dentro. Aí, beleza. Mas quando as pessoas olham pra mim, ela lembra da Rosângela Costa. E aí, dentro do meu Rosângela Costa, eu falo o que eu faço. Então, é muito importante você aprender a dar uma separada nisso aí. E é muito fundamental você separar as pessoas estratégicas do seu segmento. Porque nós estamos falando de balanços e taxas, somos profissionais da contabilidade. Pra mim, eu sempre falo, a melhor profissão do mundo, porque nós não precisamos conhecer todas as profissões. Mas todas as profissões precisam de um contador. Ponto. É assim que funciona. É verdade. Então, a gente precisa trazer sempre essa realidade. Só que se a gente não falar, se você não se posicionar, usar rede social. Qual rede social? Todas. Qual? Todas. Por quê? Aonde for possível estar presente, você tem que marcar a sua presença. Você tem que marcar. E aí você fala, dá trabalho? Não, gente, é o trabalho. Se você não separar na sua agenda, o dia e a hora que você vai fazer a publicação, que você vai pôr pra ferver, e fazer com que isso aconteça, você não vai conseguir ter resultado. E aí você vai ficar sempre apontando por que fulano tá aparecendo e você sabe, porque aí você conhece aquela pessoa, que não tem o conhecimento que você tem. Porque mentoria, eu tô de frente para uma professora super conceituada. É incrível ensinar, não é? Muito, muito. E todos nós temos o nosso conhecimento, certo? Mentoria é o quê? É você compartilhar o seu conhecimento. E por que você não faz? Porque você não esteve com alguém que fez, que sabe como faz, que vai te ensinar, para que você tenha um bom resultado. Porque você não precisa fazer uma única coisa. Mas você precisa entender que da forma que você faz uma coisa, você vai fazer todas as demais coisas. Com perfeição. Nós tivemos um evento ano passado, ano retrasado em Belém, e foi super interessante. A gente estava falando justamente de posicionamento na internet, né, networking. E a palestrante falou uma coisa muito importante, que uma das perguntas foi, eu preciso postar todos os dias? Aí ela disse, eu vou fazer com uma outra pergunta para vocês. Vocês saem para trabalhar todos os dias? Então, se você sai para trabalhar todos os dias, é óbvio que você tem que postar todos os dias. Porque aquilo vira um trabalho. É um trabalho. É o trabalho. É o trabalho. É muito difícil, né? Assim, para quem... assim, eu nunca fui muito de rede social. Mas é muito difícil a gente pensar que a gente tem que trabalhar, abrir a mente para que a gente tenha que trabalhar isso todos os dias, né? Essa disciplina. Até porque, assim, para quem fica um pouco recuado da questão das redes sociais, a gente pensa assim, que não é um trabalho, né? Então, assim, a desconstrução dessa mentalidade, ela precisa vir com muito mais responsabilidade. Exatamente. Porque às vezes as pessoas pensam que você está na rede social e você está brincando. Não, é que nós temos que... É o autoconhecimento. É, gente. Vem lá pra nossa mentalidade, o psicanalista aqui. Por isso que é importante a gente estar com alguém. Então, o que acontece? Dentro do meu clube, o que eu faço? Eu vou puxando. Então, eu tenho empresárias contábeis que começou sem nenhum funcionário, ela sozinha fazia tudo, e a gente já construiu um monte de coisa, já teve vários crescimentos com isso, a gente trabalhando a mentalidade, porque assim, a gente fica preocupado com o que o outro está pensando. Mas, na verdade, nós precisamos ter o quê? Posicionamento e constância. Não se tem resultado
sem você ter performance. E o que é a performance? É você fazer o que precisa ser feito. Se você faz o que você quer, você vai ter o resultado que você não quer. Se você faz o que é preciso, não importa quanto isso vai te custar, tanto financeiramente quanto mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Porque às vezes a pessoa fica só olhando, não, mas eu vou ter que investir tantos reais para poder estar naquele ambiente, para poder fazer. O que acontece? Você está perdendo tempo. Porque a partir do momento que você está fazendo sozinho, você vai demorar mais tempo. Quando você tá com alguém, a pessoa vai fazer isso com você. Vamos junto, bora, vamos fazer. Você tá postando? Eu vou te ajudar. Vamos fazer não sei o quê. A pessoa vai igual o personal. Impulsionando. E se a gente quer ter bom resultado, a gente precisa escolher essa pessoa estratégica. Precisa. E aí você tem que gerar o quê? A constância. Faça uma lista de 25 coisas que você tem que fazer todos os dias da sua vida. Dessas 25 coisas, separa 5 coisas. E você determina que você vai fazer todos os dias essas 5 coisas. O que vai acontecer? Você vai fazer, mesmo que falta 5 minutos para meia-noite. Cumpra. Porque se nós somos profissionais da contabilidade, se nós somos excelentes profissionais naquilo que nós fazemos, por que quando nós determinamos algo pra gente fazer, a gente não faz? Porque quando você promete algo pro seu cliente, você faz. Quando você cumpre as obrigações acessórias para o governo, você faz. Você não deixa passar o prazo. Porque se você determinou 5 coisas, eu tô falando só de 5, tá? Pra você fazer todos os dias, por que você não faz? Você tá procrastinando aquilo que você precisa fazer. Então você precisa fazer essas 5 coisas. Aí você vai treinar no seu cérebro a entender que você criou uma rotina, que você criou uma disciplina. E aí você traz isso pra sua vida. E aí você começa a trabalhar. Então, o network, gente, ele não é naquele momento ali. O network, ele é toda hora. Cotidiano, né? Ele é o tempo inteiro. Você tá no elevador, Network. você fez um pitch no elevador de 10 segundos? Você lembra do pitch de 10 segundos no elevador? Sou Rosângela Costa, sou empresária contábil, sou mentoria. E aí começou o imposto de renda, você já começou a fazer o seu? Pronto. O cara já sabe quem você é. Agora, sabe o que acontece? Muitas das vezes, nem a sua família sabe o que você faz. Verdade. A gente brinca aqui que ela diz assim, eu digo, olha, a gente tem que postar, tem que fazer vídeos e tá, vai virar blogueirinha agora. Blogueirinho que fala. Olha, as pessoas que falam que a gente é blogueirinho e um monte, eu escuto isso o tempo todo. São as pessoas que são incapazes de fazer o que você está fazendo. Coloque isso na sua mente, ó. A pessoa te chamou de blogueirinho, é blogueirinho. Ela é incapaz de fazer o que você está fazendo. Por quê? Por alguma dificuldade, porque ela acha que isso não funciona, porque ela acha que isso não é bom, porque ela acha um monte de coisa. Então ela tá transferindo pra você aquilo que é dela. É uma incapacidade dela que quer jogar em você. E aí, sabe o que acontece? Se você não for bom o suficiente, você entra e você para de fazer. Quando você para de fazer, você para de crescer. Se você para de crescer, você não tem resultado. Então, eu tive muito resultado e consegui construir uma jornada. Eu tenho a Letícia, que é a minha filha, a Letícia Zoe. E ela fez 28 anos agora, esse mês de março. Com 28 anos já bateu 1 milhão da vida dela. Por quê? Porque ela veio comigo pro ambiente. Então, eu decidi em 2024, vim pro ambiente em janeiro de 24. Fui uma das primeiras pessoas que entrou dentro do sistema do clube. Quando foi em maio, olha, entrei em janeiro. Em maio, a Letícia entrou. Porque eu falei, Lê, você precisa vir pro ambiente. Eu paguei, você vai pagar também, você vai entrar. Quando foi em junho, ela já tinha fechado mais de 80 contratos de recrutamento e seleção. Sempre porque ela é psicóloga. Ela é psicóloga, né? Fui para os Estados Unidos, fiz lá uma imersão na Disney, vim para o Brasil, apliquei essa imersão que eu aprendi lá na Disney, fiz um evento. O primeiro evento da minha vida, porque nós não participamos de muitos eventos, nós não vamos em muitos eventos e nós não fazemos muito evento, a gente sendo do SENS, para as pessoas. Sim. Por que não fazer o nosso evento? Sabe por quê? Porque as pessoas criticam quando a gente vai fazer o nosso evento. Porque as pessoas falam que você tá querendo aparecer. Porque não sei... Aí você tá deixando o quê? De ganhar dinheiro. Você tá deixando de trazer resultado. Quando eu fiz o meu primeiro evento, teve mais de 400 pessoas no meu evento. Tive mais de 80 mil de patrocínio, que é uma coisa que eu achava que era impossível. Eu falei, gente, quem vai pagar patrocínio pra ir no meu evento? Quem é a Rosângela na fila do pão? Mas aí quando você aprende qual é o jogo que você tá jogando, aí você vê que funciona. Aí você vê que se a pessoa chegou naquele ponto, você vai chegar também. E o que você tem que fazer? E aí foi através daí que eu comecei a fazer as minhas primeiras mentorias. Porque nesse dia a gente teve mais de 400 pessoas, deu overbook de as pessoas querendo estar no evento e não cabia, não coube o espaço. E eu pude entregar, virei mentora naquele momento, vendi as minhas mentorias e fui construindo uma jornada incrível. Eu recebi o prêmio de Rainha do Network, porque era através de indicações. Eu coloquei dentro do ecossistema mais de 2 milhões de indicações.
Por quê? Foi pela rede de contatos. Então, ganhei o Oscar aqui em São Paulo como rainha do network. Então, eu fiquei como rainha do network porque o meu network realmente é para poder trazer Tem resultado. Isso. Então, não é coisas que eu estou inventando para vocês, são coisas que vocês estão vivendo, inclusive o ambiente aqui que eu faço parte, junto com o pessoal, para vocês entenderem. E aí, 2025, gente, foi o ano... Eu entrei em 24, 25 foi o ano incrível para minha vida, porque foi quando eu criei a minha empresa em Nova York. Quando a gente fala em criar uma empresa fora do Brasil, o que a gente pensa? Nossa, será que vai dar certo, né? Só que nós Como eu vou contadores... controlar isso? Mas nós contadores, a gente não precisa atender gente no mundo inteiro. Se as pessoas têm investimento fora, se o seu cliente vai, aí você fica fazendo o quê? Passando indicação, indicando para alguém fazer lá. Ou o seu cliente traz para cá. Mas você pode fazer porque você é bom naquilo que você faz. Você só precisa aprender e estar com as pessoas que sabem fazer para poder te ensinar. Dar o primeiro passo, ter coragem, né, Rosângela? Tem que ter A coragem, ela vem antes da decisão. Sem coragem, a gente não faz nada. Então, a gente precisa ter coragem todos os dias. E foi através disso. Criei a minha empresa lá. Fui para a NASA. Fiz uma imersão lá na NASA, em Houston. E aí eu aprendi, né, gente? Fiz o primeiro evento. Aí eu tinha que fazer o segundo. Pô, aprendi qual que é o jogo. Eu consegui, dentro de um evento, em 2 horas de evento, faturar muito mais do que, às vezes, num processo de alguns contratos. Agora sim, né, Rosângela? São multifacetas, né? A gente observa que o teu negócio não é só contabilidade. Você descobre que é boa no que faz, aprendeu as estratégias, entendeu que o network é um caminho, que, claro, você pensou dele de forma estratégica, que já entendemos, já até anotamos aqui, mas você sabe que você é bom em várias coisas, né? Então você consegue agregar várias situações que você vive como mentora, como psicanalista, como contadora, como gestora de RH. Então você construiu toda essa rede. Psicanalista para entender de pessoas. Para entender de pessoas, né? Toda essa rede, e a partir daí você desdobra o seu tempo em todos esses caminhos, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta, Faça. que não quer calar. E o lado pessoal, Rosângela? Gente, mãe, é muito Rosângela incrível. família. Sabe por que Vamos é lá, muito só pra incrível? gente poder entender, Não, né? sabe por que é Toda muito essa parte do incrível? sistema. Sabe por que é muito incrível tudo isso? Porque quando você faz o que você ama, isso vira uma constância na vida da gente. Então, assim, quando eu falo que o network ele é o tempo todo, então é o tempo todo, é quando você tá com a sua família, quando você tá em algum lugar, porque é gostoso. Isso vira uma cultura, isso vira algo que você faz todos os dias. Faz parte da sua Faz vida. parte da sua vida. Então, assim, a contabilidade é o nosso É o start. chefe. Start. A contabilidade é o nosso start. Só que a contabilidade ele traz o empresário. O empresário traz outras oportunidades. Se você já tem, olha como é. Se você já tem um empresário que vai te trazer as oportunidades, tudo que esse empresário precisa, se você oferecer, não é muito mais fácil, que ele já gerou a confiança. Aí a minha vida pessoal, através disso. Eu não sou... vamos entrar na intimidade. Só pra ver como é que eu administra conto esse tudo que a negócio galera aí. sabe tudo aqui. Aqui eu conto tudo, lá no Chama Que É Show tá lá. Eu falo, quando você leva pra sua vida pessoal fazendo as coisas envolvendo, porque assim, ó, eu treino, eu faço Muay Thai, eu jogo tênis, então eu faço algumas coisas que eu gosto, então eu gosto muito de jogar tênis, gosto muito do Muay Thai, eu faço isso como disciplina, porque o esporte te ajuda muito na sua disciplina. Sou super conectada, tenho a Letícia, uma única filha, a filha única, né, meu tesouro, né? Eu falei que 11 de março foi o dia que eu toda vez chega 11 de março, que é aniversário dela, eu falo, Olha que legal. o dia que eu me tornei Parabéns, mãe, Letícia, inteira a Letícia como minha filha, como parceira. A gente tem um processo de sucessão, treinamento de sucessão, porque ela deu certo dentro da sucessão. Então, por que eu entrego para as outras pessoas isso? Porque deu certo. Ela tá com 28 anos, a gente construiu uma sucessão muito boa, porque o filho que ele é mimado, ele não dá para ele ser o sucessor, ele precisa ser treinado. E a Letícia foi treinada. E esse treino que eu dei para ela é uma dos trabalhos que a gente tem. Então, é muito incrível. Sou filha da minha mãe, né, já assim como meu pai, mas somos em 7 irmãos. Então, assim, a galera. Sou extremamente aglutinada, gente. Então, é isso que faz. Eu falo assim, nasci em Paranavaí, no Paraná. O pessoal tira o sarro, não, nasci lá. Vim para São Paulo com 2 anos de idade. E a minha trajetória, ela foi uma trajetória bem, bem difícil. Eu fui morar na comunidade. Meu pai, ele era fazendeiro no Paraná. E ele foi fiador. Imagina fiador há 70 anos atrás, sei lá, 60 anos atrás. Ele perdeu tudo. Foi fiador, perdeu tudo. Nós viemos para São Paulo, sem nenhum recurso financeiro. Fomos morar na comunidade em 9 pessoas. Imagina como que foi isso. E o meu pai, ele sempre foi o exemplo de vida pra gente no trabalho.
o trabalho devolve, né? O Joel fala aí, nosso sócio, sempre fala, o trabalho devolve mesmo. E eu sempre vi meu pai trabalhando muito. Gente, meu pai trabalhava de domingo a domingo. Então, eu vivi isso na minha infância, na minha adolescência. E aí, a minha mãe também trabalhava. E meu pai, ele falou assim, ó, a gente perdeu, mas eu vou construir. E ele reconstruiu. Com muito trabalho. E detalhe, gente, trabalhando de faxineiro numa metalúrgica em São Paulo, ganhando salário mínimo. Como que ele ganhou um salário mínimo? Eu ficava pensando, eu sempre falo. Ele conseguiu construir. Quando ele faleceu, ele deixou 2 casas para minha mãe, pensão. Deixou ela super estruturada. E ele fez isso como? Trabalhando, todos os dias. E a nossa família, a gente sempre foi muito aglutinado mesmo, que eu falo, tudo juntinho, porque não tinha opção, né? Quando o pessoal fala assim, gente, minha casa era um quarto, então era um cômodo. Então, não, era um cômodo. Então, de dia, cozinha. À noite, quarto. Então, todo mundo acordava na mesma hora e dormia na mesma hora. Porque não tinha como. Mas isso trazia o quê? Alegria, felicidade. Porque a gente sempre teve algo na minha família muito importante, que é a mesa. A gente sempre sentou à mesa, igual nós estamos aqui, para olhar nos olhos, para poder ouvir, para ver o meu pai levantando 5 horas da manhã, indo trabalhar, batalhando, fazendo as coisas acontecer. E eu sempre tive, as pessoas falam, né, que eu tenho um perfil muito parecido com o do meu pai, meus irmãos falam, nossa, mas você tá sempre... E eu comecei a construir... Sua inspiração, né? Comecei a construir uma jornada. Com 12 anos eu fui pro escritório de contabilidade. E lá... Eu fui trabalhar meio período, que eu estudava de meio período. E o meu sonho era sentar numa cadeira assim de executivo. Eu falava, gente, eu tinha uma televisãozinha preta e branca em casa. Eu falava, aí eu via aquele comercial do Itaú, né? Eu falava, gente, o que é que faz pra sentar numa cadeira daquela? E ficar assim, eu falava, o que isso gera, né? O que isso traz? Quanto que a pessoa ganha? Aí eu falei, nossa, a pessoa que fica ali deve ganhar muito dinheiro, né? Eu pensava, eu não imaginava, gente, ir pra Disney. Eu não imaginava sair do país, nada disso. Eu já conheço muito outros países, já viajei aí muitos lugares, já palestrei fora do Brasil, mas eu não imaginava isso, eu só queria trabalhar e construir uma jornada com resultado e oferecer algo que pudesse trazer solução para a vida de alguém. Meu pai sempre falava isso, olha, papai tá indo trabalhar porque hoje eu vou limpar, vou fazer as coisas, porque quando as pessoas chegarem tem que estar limpo, tem que estar arrumado, eu vou estar servindo as pessoas. E foi isso que me inspirou a vida inteira em estar todo dia construindo uma jornada para trazer resultado. Não para minha vida somente, mas para a vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, se eu passar pela vida de alguém e não marcar em alguma coisa, para mim não faz sentido. Então, acho que isso é o que me move todos os dias. A gente, assim, olhando para a história a gente percebe que tem muito amor, tem muita paixão, tem missão e tem propósito envolvido na tua jornada. Tem. E é muito bonito de ver, né? Inspirador. Realmente. Eu falo, quando o Johnny, tudo que ele falou pra mim, porque quando eu cheguei dentro desse ecossistema, eu cheguei quebrada, eu cheguei meio, sabe assim, meio desnorteada, com muita coisa acontecendo. Eu tive problema lá na empresa, de gente que criou um monte de situação constrangedora lá e tal. E eu falei assim, eu cheguei aqui, nesse ambiente, eu falei assim, eu queria uma ajuda, eu não sei. E aí quando ele falou, aí ele nem falou quanto era. Ele fala assim que eu fui a pessoa assim que entrou, eu falei assim, olha, eu não sei o que é, quanto eu vou ter que pagar, mas quer saber? Eu quero alguém que me ajude a chegar aonde você tá, eu quero chegar. Ele desenhou pra mim, assim, ó, em 10 minutos, eu falei assim, olha, você confia? Eu falei, eu confio. Então você vai fazer isso, pá, a gente fez assim, eu fiquei olhando, falei, nossa. Eu fiquei pensando, falei, o meu podcast, ele criou assim, ó, você vai ter um podcast, chama que é show, tal. Até o logo foi ele que fez pra mim. Que bacana. Porque eu falei, eu não sei podcast, pra que eu vou... Não, você vai criar um podcast, vai ser tal. Você vai comigo pra Disney. Pra Disney? Gente, eu não tenho dinheiro nem pra poder... Aí eu vou pra Disney fazer o quê? Você vai pra Disney porque você vai, o que você vai aprender lá, você vai receber muito... E desenhou. Então, quando chegou em junho de 2025, que a gente tava numa mesa, todo mundo lá, e aí ele levantou e falou assim, né? Ele olhou pra mim e falou assim, é hoje que você vai criar o seu clube. O Joel olhou pra mim, o Johnny falou, galera, olhei pra Letícia, nosso clube? Mas eu vou ter um clube, gente, como assim? Como que eu vou? E assim, ele falou, não, por quê? É o olhar que nós não temos, o mentor tem. Você tem 3 tipos de dinheiro, gente. O dinheiro que você tem, o dinheiro que você perde e o dinheiro que tá na mesa.
O mentor vai te ajudar a você ver o dinheiro que você tá perdendo e o que tá na mesa. Pegar todos os O que você dias, tem, você sabe. Agora, o que tá na mesa, o que você tá perdendo, você não sabe. É o medo do novo também, né? É o medo. Né, Rosângela? E às vezes a gente não consegue, por exemplo, estar no lado de alguém que é essa pessoa inovadora, que ela já viu bem longe o que você não consegue ver. Exatamente. E eu sempre digo, a gente precisa, assim como você disse, estar ao lado de pessoas que têm uma outra visão, pessoas que vão... E você não tem que ter medo. Não tem que ter É para inovar, vamos inovar. Aí- O conhecimento é fundamental. Então, mas olha Sim, isso, sim. como que foi incrível. Quando a gente teve esse desafio, eu tava indo pro Pará. E aí eu falei, tá bom, tá, vai ter o clube, tá. E eu falei, como que vai fazer? Aí ele desenhou lá a meta, como que ia ser, as pessoas poderem entrar no meu clube, como tal. Gente, em 10 dias, nós batemos 500 mil no clube. 10 dias. Aí eu... Por quê? Quando eu fui oferecer o clube, tipo, eu ligar pra Rita. Rita, quer entrar no clube? Vai entregar isso. Quero. As pessoas, quero. Fez como eu fiz com ele. Eu falei, porque as pessoas falam assim, eu vi a sua trajetória. As pessoas que entraram, hoje a gente tá com mais de 30 sócios no nosso clube. São pessoas que viu isso aí que você falou. Propósito, amor. Eu realmente... Integra, né? Não, eu realmente... Cada sócio, ele é extremamente conectado comigo. Eu cuido dele exclusivamente. A gente faz, a gente tal. Aí quando nós chegamos na África do Sul, gente, em dezembro, que foi o grande dia, ser recebido pelo Flávio, pelo Joel, pelo Caio. E aí o Johnny olhar pra mim e falar assim, Rô, aqui ó, estamos aqui agora, um do lado do outro. Lembra que eu te falei? Quando você entrou? Então, tá aqui, até aparece eu lá, que eu comecei até a chorar assim, porque foi algo que a gente desenhou, algo que eu nem imaginava. E aí, Uma realização, né? África do Sul, fomos recebidos, nosso clube registrado pela MLS, Mentor League Society. Estamos lá e estamos construindo todo dia, entrando sócios novos, coisas novas acontecendo, e o network não parando, porque eu tenho mais de 9 mil contatos no meu WhatsApp. E uma das coisas importantes para o network é... Aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Seu dinheirinho que tá na mesa? Aqui. Tá, o celular, seus contatos. Procure. É que muitas vezes, Rosângela, a gente nem sabe que é capaz. Ou a gente pensa assim, mas será que eu vou conseguir, né? Sou Será- pequeno. Sou pequeno. Síndrome do nanismo. Será que eu vou... Não, e será que eu vou conseguir? Por exemplo, eu vou fazer um evento. Será que eu vou ter público? Dá um medo, não é isso? Mas, olha, a gente Quando você tem fez... gente impulsionando. A gente fez um evento de reforma tributária. Eu disse, vou fazer pelo meu escritório. Ai, será? Meu Deus, será que eu conheço tanta gente assim pra chamar, pra vir? Porque geralmente os clientes às vezes não querem ir. O cliente quer que você dê o resultado pra ele, mas ele não quer participar de eventos. Eu disse, não, mas vamos fazer. Quando eu vi a procura pelo evento, eu fiquei assim, não foi, Ivanete? Eu fiquei assim, tão abismada. Eu digo, eu não sabia aí. que eu Essa conhecia, que capacidade. eu tinha essa capacidade de chamar tanta gente. Porque a gente fica parado, sem olhar. E ficamos com fila de espera. Então foi muito Sem legal. olhar a sua atividade como um negócio. Que Isso. que precisa estar Isso. movimentado, né? E sabe aquela coisa também do, eu vou cobrar, porque eu tô dando informação, Ué, eu não tô Mas- aqui. Lembra o metro quadrado mais caro? É o quê? A mente. com Mas você certeza. sabe Por que, que eu vou deixar as coisa. pessoas morar de graça? sabe É. aquela coisa que você falou de que a gente pensa assim, mas olha, tá vendo, tá fazendo evento, tá cobrando, mas nós cobramos e o evento foi um sucesso. A gente tem uma mentorada e foi tão incrível. Ela fez, né? Eu falei, não, você vai fazer o evento? Ela, não. Eu falei, vamos embora, vamos fazer o evento, tal. Gente, ela chorava. Ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei, tá bom, já pagou o clube. Já aconteceu. Já foi. Ponto. Só que você não tem a coragem de dar o primeiro passo. De falar assim, ó, vou pagar. Porque não, a gente quer ter primeiro o resultado para depois... Não vai naquela acontecer. com uma incerteza, um pé na frente e outro atrás. Não, quando pode você ser olha e assim. fala assim, não, se deu certo, vai dar certo. Perfeito. Vai dar certo, porque se fazer o que tem que ser feito, vai dar certo. Então, assim, é muito incrível você tomar ter coragem, eu sempre falo, coragem para tomar algumas decisões na vida, para que você realmente cresça, para que você realmente tenha bons resultados. E para de olhar os ruins ou não ruim, mas que estão falando aquilo que você sabe falar muito melhor. Então, treine, tenha performance, faça todos os dias. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque se você deixa de investir hoje, o preço que você vai pagar vai ser muito maior amanhã. Então a gente tem que arrepiar. Não disse que ia ser assim, um furacão? Bora! Rainha do Network, Rosângela Costa com a gente no Balanço e Taças. Algo fantástico, né? Muitas dicas, muito aprendizado, Rosângela. Eu agradeço imensamente que você está aqui, conversou com a gente, trouxe informação.
E aí, você que assistiu, ou que ainda, assim, está pensando no como fazer o seu network e assistiu esse nosso episódio completo, compartilhe com seus amigos, porque é algo importante, a gente precisa fazer. E como disse Rosângela, network é todo dia e toda hora, e começa em casa. Então não esqueça, né? Um bom dia caloroso, falar com as pessoas, desenhar o que você quer, o seu propósito, a sua estratégia, diversificar também o que você pode fazer, ofertar tanta coisa, né, que a gente faz, que a gente pode ofertar, e é isso. Só que agora, gente, em São Paulo, a gente não vai ter aqui aquele vinho, né, que a gente costuma fazer, mas nós vamos aqui, ó, brindar, porque assim, balanço das nossas vidas, do que a gente tem que fazer em termos de conexões, né, de amizades, sentar com um coleguinha, mas também, né, fazer, né, Rosângela? Pra gente, última dica aí não pra gente é, finalizar. não é porque o nosso trabalho é sério que não pode ser divertido. Então, a gente tem que estar paixão, né? Estamos aqui no Balanço e Balanços e Taças. Taças Podcast. Siga lá o nosso canal no YouTube. Siga a gente também no Instagram. Dê o like, faça comentário, dê sugestão que nós estamos aqui para ver. E esperamos vocês no próximo episódio. Então, aqui vamos fazer um brinde. Isso. Boa. E se vocês Muito quiserem me encontrar, é só ir no Instagram, @sourosangelacosta, que eu tenho lá algumas dicas para vocês sobre network. Então, vem com a gente. Esperamos vocês no próximo episódio.